eterna é a sua misericórdia, a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia, a sua misericórdia. Cante, eterna. A sua misericórdia, a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia, a sua misericórdia. Eu falei um pouquinho aos padres, tem que falar um pouquinho aos seminaristas. E como eu fiquei aqui um tempinho diante de vocês, foi bom, não é? Se vocês quisessem fazer selfies, teria dado tempo. Mas o importante é isso. Primeiro, provavelmente vários de vocês já estiveram aqui no PHN quando não pensavam em ser seminaristas, não pensavam na carreira sacerdotal. Quem são aqueles que vieram ao PHN e ainda não tinham pensado em ser padre? Levanta a mão. Olha aí. Pode aplaudir. Parabéns. Parabéns. Os frutos do trabalho de vocês estão aí. Louvado seja Deus por isso. E deixe eu dizer uma palavra então para vocês. Quando eu estava caminhando para a minha ordenação sacerdotal, eu entrei numa crise, porque eu vi não ia ter retorno. Eu ia me ordenar e pronto. Eu seria padre por toda a eternidade, como sou, graças a Deus, mas seria. Mas aquela ideia começou a me fazer mal. Eu fui perdendo apetite, perdendo sono, uma série de complicações, até que por fim eu fui falar ao meu diretor e ele me ouviu, eu expus tudo, e com toda serenidade ele me disse o seguinte: seja hoje o padre que você quer ser quando for ordenado. E que eu digo a cada um de vocês, seja hoje. E é claro, a cada dia, seja hoje o padre que você quer ser quando for ordenado. Acho que vocês têm um bom modelo aqui diante de vocês. Deus os abençoe. Nós acabamos de ouvir esse evangelho, onde há um trágico, porque os chefes do povo ao qual pertencia Jesus tramam a sua morte, decidem a sua morte e dão os passos para matá-lo. E a coisa era tão séria que Jesus não pôde ficar em Jerusalém. Foi obrigado a se retirar. Mas que beleza! E aí está o lindo. O povo foi atrás de Jesus. E foi atrás de Jesus em quantidade. Era uma multidão que ia procurar Jesus lá onde ele estava, em lugares desertos. Mas o povo lá estava para ouvir Jesus. Eles precisavam daquela pregação que eles nunca tinham ouvido.
E Jesus, eu diria como que em retribuição, curava os seus doentes. Doentes e doentes e doentes eram curados. Uma beleza. E diante desse espetáculo, São Mateus traz a passagem do profeta Isaías, que é Isaías 42, de 1 a 4. Ao invés de ler simplesmente no livro da liturgia, eu prefiro ler diretamente na Bíblia a profecia de Isaías. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Que maravilha! O que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. Quando eu era padre novo, e nada disso que nós temos hoje existia, essa passagem vinha muitas vezes para nós no início da comunidade, e era uma coisa que chamava atenção, porque nós nos reunimos para orar, Bíblia na mão, e aquilo de abrir a Bíblia e trazer a passagem, muitíssimas vezes caiu essa passagem. Quando oravam por mim, vinha esta passagem, e foi tão insistente que eu fui obrigado a assumir. Eu disse ao Senhor, eu assumo isso não como uma glória, mas justamente como um dom que o Senhor me concede e uma dívida que eu acabo tendo com o Senhor. E eu fui assumindo, eis meu servo que eu amparo. Mas eu, sim, eu, servo. E servo não é qualquer coisa. É aquele que está totalmente a serviço, que não vive para si, que vive totalmente para o Senhor. E esse servo aqui equivale ao escravo, que não vivendo para si, nada é dele, ele não tem nenhum direito, tudo é do seu Senhor. Naquela época, por exemplo, se o servo, se o escravo era um artista, as obras de arte que ele fazia não pertenciam a ele. Ele não punha o nome dele, como acontece com os pintores, por exemplo, os escultores. Não, ele punha o nome e só podia colocar o nome do seu Senhor. O seu Senhor não pôs nem mesmo a mão naquela obra de arte, mas ele era servo. Então a assinatura era com o nome do Senhor. E é isso que eu dizia ao Senhor: sou seu servo, então quero ser para valer, e me faço seu servo, e vou caprichar para ser seu servo. Senhor, eu já não tenho mais direitos, o único direito é te servir. O único direito que eu tenho é te servir, Senhor. E você não imagina como isso foi bom para mim. Abriu o meu coração, me dispôs, entendo uma palavra, eu fiz misérias pelo Senhor. E o resultado você encontra aqui. Claro, depois de vários anos,
de PHN são 17, mas do restante, do que nós temos aqui nessa chácara de Santa Cruz, os anos que temos de Canção Nova, veja que maravilhas Deus fez, só Deus podia fazer. Mas por que Ele pôde fazer? Porque pela graça dEle, eu me fiz servo, inteiramente servo, à sua disposição em tudo e por tudo. Eu não tinha direitos, inclusive por isso eu não tinha tempo para mim, eu não tinha direitos para mim, não tinha repouso para mim, eu era servo. Agora há pouco encontrei uma moça que me cumprimentou e disse o estado de onde ela era, lá no nosso Nordeste, quase Norte. E eu me alegrei e disse, que pena. É um dos 2 únicos estados no qual eu não estive para pregar, para levar a palavra de Deus, para fazer encontros. Corri esse Brasil, graças a Deus. Mas por quê? Porque pela graça dele eu me fiz servo. Meu eleito. E eu senti isso, porque a palavra eleito é muito mais do que escolhido. A palavra eleito tem um conteúdo de afeição. O rapaz diz, hoje já não diz mais, né? Hoje usam-se outros termos. Mas se dizia, a minha eleita. É um conteúdo de afeição, de amor. E foi assim que o Senhor me tratou. E eu experimentei isso. Gente, você não imagina como é bom, como é maravilhoso, como é compensador você sentir a eleição do Senhor, o Senhor te chamar de eleito, o Senhor te tratar como eleito. E mais ainda, no qual coloco toda a minha afeição. Eu vi que o Senhor derramava sobre mim o seu afeto, o seu amor, a sua misericórdia. Quando eu não conseguia, quando eu derrapava, o Senhor me cobria com a sua misericórdia, mas misericórdia é amor também, é amor por excelência, é o amor sobre aquele que necessita, é aquele que está abaixo, é aquele que peca, aquele que erra, mas o Senhor continua amando, não deixa de amar porque errou. Eu fui experimentando isso, experimento ainda hoje, mas experimentei muito nos inícios, porque eram todas novidades para mim. Faço repousar sobre ele, antes, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. E agora o mais importante, faço repousar sobre ele meu espírito. A maior graça da minha vida foi o batismo no Espírito, que eu recebi no dia 2 de novembro de 1971. Foi no início da renovação aqui no Brasil. No Brasil se acertou de que a chegada da renovação na nossa pátria foi em 70. Já em 71, eu tive a graça do batismo no Espírito Santo, que revolucionou a minha vida. E eu posso dizer, você está pisando sobre o resultado, pisando e sentando sobre o resultado do meu batismo no Espírito Santo.
Vocês ouviram o Dunga contando hoje cedo, na pregação dele, que isso aqui era um atoleiro. Aqui pelo meio corria um riozinho pequeno, né? Um riachinho, com os resíduos da Sabesp. Então todos aqueles ácidos que a Sabesp tinha que usar para limpar a água, vinham nesse riachozinho, passando aqui pelo meio. E por isso aqui era um brejo, um brejão. Mas pela graça de Deus, o que o Dunga disse, eu repito agora, eu dizia, aqui será um grande estádio, e veja que maravilha de estádio é esse no qual nós estamos. Só Deus pode fazer isso. Isso é obra de Deus. Um milagre aos nossos olhos. Milagre é coisa de Deus, unicamente de Deus. Claro, Ele precisa da nossa presença, Ele precisa que nós entremos também com o nosso trabalho, com a nossa busca, com o nosso planejamento, mas tudo isso seria inútil se Deus não fizesse a parte própria dele. O milagre é de Deus, é unicamente de Deus. Diga comigo, eu estou sobre o milagre. Esse é o milagre de Deus, admirável aos nossos olhos. Realiza o mesmo milagre, Senhor. Faz comigo assim, na minha vida, Senhor, realiza o mesmo milagre. Eu preciso, é uma coisa urgente na minha vida. E agora eu posso fazer da seguinte maneira e dizer a você: o Senhor também diz para você, especialmente hoje, nessa missa de sábado, dentro do PHN, Ele diz a você, claro que você é mulher, vai dizer no feminino, eu digo e você repete: eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição, faço repousar sobre ele o meu espírito. E aí vem o que Deus mostrou para mim e quero mostrar para você, e eu deixei de ler para chegar a esse ponto agora. Repita depois comigo: para que leve as nações a verdadeira religião. Então eu vou dizer a frase inteirinha: faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve as nações a verdadeira religião. Gente, nós estávamos em Roma, Luzia, Eto e eu, na nossa casa. Então o Alberto veio celebrar. E na celebração, do nada, porque as leituras não eram essas, Dom Alberto começou a nos falar a respeito do Salmo 2. E ele frisou justamente uma passagem: pede-me e dar-te-ei em herança as nações. Pede-me e dar-te-ei em herança as nações, e em patrimônio os confins da terra. E Dom Alberto ia repetindo essa passagem e pregando, e falava para mim diretamente, e ele dizia: Padre Jonas, Luzia, a Canção Nova não é feita somente para o Brasil. A Canção Nova é feita para o mundo.
e ela precisa chegar ao mundo, porque essa é a promessa do Senhor. A parte sua, Padre Jonas, é pedir. Pede-me e dar-te-ei em herança as nações, e por patrimônio os confins do mundo. Claro, a pregação dele foi uma pregação de uma missa. Eu estou só sintetizando. E eu ali, com as coisas subindo e descendo dentro de mim, por um lado, algo dizia em mim, mas isso é impossível. Mas por outro lado, isso dizia, isso é palavra do Senhor, é promessa do Senhor. Isso foi no mês de abril. Um mês depois, mês de maio, Nossa Senhora, nós entrávamos com a televisão em Portugal, e de Portugal para toda a Europa, só. Essa promessa não é somente para uma televisão. Naquele momento, eu tenho a certeza, depois eu conversei com o Alberto, ele disse que nem imaginava estar falando em televisão, ele só sentia que era isso, que a Canção Nova não era só para o Brasil, ela era para o mundo. Mas essa promessa pode ser aplicada a tudo. E eu digo a você, o Senhor lhe dizendo: pede-me, meu filho, pede-me, minha filha, e dar-te-ei por herança as nações, e em patrimônio os confins da terra. Você, seminarista, não fique no pouco, não. Eu não imaginava, quando seminarista, ser e fazer tudo aquilo que, pela graça de Deus, eu sou e eu faço, e já fiz. Eu não imaginava. Até os meus colegas estranham, porque eu não era um expoente no seminário, eu não era um expoente como padre novo, mas o Senhor fez. Então, pede-me, e dar-te-ei em herança as nações, e por patrimônio os confins da terra. Meus irmãos sacerdotes, não fiquem no pouco, desculpe, não se amesquinhe, ao contrário, você é padre, as suas mãos foram ungidas, mas muito mais do que as suas mãos, o seu coração foi ungido, a sua mente foi ungida, o seu ser inteirinho foi ungido. Pede-me e dar-te-ei em herança as nações, e por patrimônio os confins da terra. Eu não sei tudo que Deus tem para você, mas Ele não tem pouca coisa não, Ele tem muita coisa. Não é questão de muito trabalho, é questão de muita realização que o Senhor vai fazer. Acredite, porque o Senhor acredita em você. Eu queria que os padres dissessem comigo: obrigado porque acredita em mim, Senhor. Vocês não escutaram porque eles não têm microfone, né? Obrigado porque acreditas em mim, Senhor. Eu acredito também em Ti. Por isso eu pedirei, e tenho a certeza que a sua promessa vai realizar. Padre Paulo, quantas pessoas têm o seu site? Trabalhando ou assistindo? Assistindo, cerca de 1 milhão de acessos por mês. Quando o ex-nordestino do Recife, depois sediado em Cuiabá, podia imaginar que tivesse um site que faz um efeito fantástico, tivesse 1 milhão de acessos por mês. Quando é que o senhor podia imaginar isso? Nunca. É graça de Deus. É graça de Deus. Obrigado.
É isto. É isto. É isto. A missa de hoje transformou-se numa missa de fé. A pregação de hoje transformou-se numa pregação de fé. Então pede-me e dar-te-ei em herança as nações e em patrimônio os confins da terra. E muito lindo é que a passagem de Isaías continua dizendo: ele não grita, nunca leva a voz, não clama nas ruas, porque não precisa fazer isso. Não é alarde, não é barulho. E principalmente o que vem agora: não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Não quebrará o caniço rachado. Você sabe o que é um caniço? E um caniço rachado, quer dizer, qualquer pessoa pegaria esse caniço e jogaria fora. Gente, eu digo francamente, eu não passava de um caniço rachado. Era caniço, portanto, quase nada, e rachado ainda. Mas o que é que o Senhor faz? Ele não quebra o caniço rachado. Ele não quebrará você também, de maneira nenhuma. Aconteça o que acontecer na sua vida, o Senhor não quebrará você que é esse caniço rachado. Pelo contrário, Ele fará de tudo para te reconstituir. E Ele é capaz de reconstituir um caniço rachado. Nós não conseguimos reconstituir um caniço rachado, mas Ele é capaz. Mesmo que você seja um caniço rachado, acredite, porque agora eu quero que você diga: pede-me e dar-te-ei em herança os confins da terra. É para você também essa promessa. É coisa do Senhor. E Ele não haverá de acabar de quebrar o caniço já rachado. Não extinguirá a mecha que ainda fumega. Você sabe o que é uma mecha? Você sabe que é uma mecha que apenas fumega. Todo mundo diz: não tem mais fogo, aí não adianta mais. A nossa reação é pegar o pé, pôr em cima e acabar de apagar aquele pouquinho que tem. O Senhor não. Diga comigo: Senhor, se eu sou uma mecha que ainda fumega, ainda fumega, Senhor, então toma-me e reaviva o fogo dentro de mim, porque eu quero brilhar, porque eu quero incendiar. Eu sou seu servo, dá-me esta graça. Reaviva, Senhor, reaviva o seu Espírito em mim. Porque esse fogo é o Espírito Santo. Esse fogo é o Espírito Santo. Ele não extinguirá a mecha que ainda fumega. E aí que está muito lindo. Anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião. Esta é a tarefa do servo: anunciar, propagar, levar, disseminar a verdadeira religião. E claro, a verdadeira religião não é uma religião, é uma pessoa. Diga comigo: a verdadeira religião é uma pessoa. É nosso Senhor Jesus Cristo.
E é Ele que eu preciso levar. E o Senhor me dá a graça de levá-lo nos meus ambientes e por todas as partes, onde o Senhor quiser. E vem aí, não desanimará, nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra. O que eu disse aos padres, o que eu disse com o Padre Paulo, o que eu disse aos seminaristas, eu digo a você: acredite, acredite, assuma ser servo do Senhor, porque você é servo. É uma questão de assumir. Você é serva, é questão de assumir. E tenha certeza, Ele fará maravilhas com você e através de você. E eu disse que a coisa mais importante desse trecho era: faço repousar sobre ele o meu espírito. Repete comigo: faço repousar sobre ele o meu espírito. O meu espírito. Outra vez: faço repousar sobre ele. Vamos abrir-nos para receber essa grande graça. O servo só é eficaz se ele é cheio do Espírito Santo e se conserva no Espírito Santo, porque são duas coisas. Primeiro, receber o batismo no Espírito Santo, e depois se conservar no batismo no Espírito. Esse é um segredo que muita gente desconhece. Digo segredo porque muita gente desconhece. A gente recebe o batismo no Espírito Santo, mas depois é preciso cultivá-lo, cultivar todos os dias. Hoje eu sou mais cheio do Espírito Santo do que ontem, e não tão cheio do que amanhã, porque amanhã eu estarei mais cheio ainda. Eu vou dizer e você vai repetir: hoje eu estou mais cheio do Espírito Santo do que ontem, mas não tão cheio como amanhã. Mas não tão cheia quanto amanhã. Porque amanhã eu estarei mais cheio do Espírito Santo. Porque amanhã eu estarei mais cheia do Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Erga seus braços, cante, peça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, coloca a mão na sua cabeça, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir
Erga seus braços, cante você. Espírito Santo de Deus, da sua direita e da sua esquerda, e ore por ela, para que ela seja cheia do Espírito Santo, e não apenas cheia, que ela vá crescendo cada vez mais, de dia para dia, mais cheia do Espírito Santo. Sim, Senhor, é isso que nós estamos pedindo. A graça do batismo no Espírito Santo para aqueles que não receberam ainda esta graça. E a graça, Senhor, de retomarem a graça do batismo no Espírito Santo nas suas vidas, Senhor, num aumento cada vez maior, que a cada dia, Senhor, eles cresçam mais e mais e mais e mais no Teu Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, é isso que nós estamos rogando. Eles querem, eles precisam, nós queremos, nós precisamos, Senhor. Envolve-nos no Espírito Santo, preenche-nos com o Espírito Santo, dá-nos porção dobrada do Espírito Santo, para que possamos agir com eficácia na sua obra, Senhor, sermos verdadeiramente evangelizadores e evangelizadores segundo o seu coração, nosso Senhor e nosso Deus. Tu queres que nós vejamos maravilhas e que nós no Teu nome operemos maravilhas, Senhor, como foi mostrado nesta pregação. Sim, Senhor, que realmente eles vejam, que realmente eles possam realizar maravilhas nas suas vidas e nas vidas das pessoas, Senhor. O mundo de hoje precisa, a nossa nação precisa, Senhor. O Brasil necessita que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser homens novos, mulheres novos, renovados, e a cada dia renovados no Espírito Santo, porque aí está o segredo, Senhor, aí está a eficácia, Senhor, aí estão os milagres, Senhor, aí estão as maravilhas, Senhor, e nós pedimos que elas se realizem. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. louvado seja o Senhor. Sentemo-nos, podemos nos sentar. Antes de concluir, eu tenho um presente para você. Pode ser que até você tenha visto aí, pela chácara, está aqui, Geração PHN. Inclusive, graças a Deus, a capa saiu muito linda, diz muito. São 17 anos de PHN. Eu faço o seguinte, eu leio apenas a introdução, porque ela é simples, mas preciosa. Se você quer saber, porque muita gente pergunta o que é o PHN, padres também perguntam, mas o que é o PHN? Porque eles veem os efeitos. O que é o PHN? Nesse livro está aqui tudo.
Claro, não se esgota, mas explica. Não é um livro didático, é um livro vivencial, mostrando o PHN realizado, vivido. Vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Durante alguns anos, me dediquei de maneira especial à evangelização dos jovens, por meio da pregação e da música. Com frequência estive em lugares onde muitos desses jovens acabam tendo de ir, depois de uma vida longa, afastada de Deus, como os centros de recuperação para adictos ou casas de apoio a portadores do vírus HIV e já em fase terminal. Foi nesses lugares, vendo a luta de todos e a importância que tem para eles o dia de hoje, demonstrada, por exemplo, quando dizem: só por hoje serei sóbrio, só por hoje não vou beber, só por hoje não vou me prostituir. Foi por isso que Deus me colocou no coração essa inspiração. Por que não ensinar aos jovens a dizer o mesmo na frente do pecado de cada dia? Nasceu assim o PHN. Por hoje não vou mais pecar. O dia de hoje é absolutamente único e exclusivo. Nunca existiu e jamais voltará a existir. A vitória ou a derrota de hoje dependem também de nós. É preciso olhar para a nossa realidade e perceber que Deus quer que sejamos incansáveis na luta para dominar o homem velho. É preciso entrar nesta aprendizagem e treinamento constantes para saber dizer PHN às nossas más inclinações, porque ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Hebreus 12, versículo 4. Nós vimos a primeira leitura, que nos falou a respeito daquela saída maravilhosa do povo de Deus do Egito. A própria leitura mostra que eles passaram como escravos 430 anos. Gente, é muito tempo, 430 anos. E como escravos. E essa escravidão foi subindo, a ponto de ficar insuportável. Muitos desanimaram, caíram na incredulidade, não acreditaram que Deus podia reaver a situação. Mas que bonito, grupos espalhados naquela região do Egito. Eram pequenos grupos, mas onde, depois dos trabalhos forçados pelos quais eles passavam, eles se reuniam para rezar, pedindo a Deus que mandasse um libertador. Diga comigo, eles rezavam pedindo um libertador. Sim, pediam. E Deus atendeu. Mas que maneira? Claro, tinha que começar tudo do começo. O libertador tinha que ser feito. O faraó tinha emanado uma lei tremenda, com a qual
Todos os meninos deviam ser lançados no rio Nilo, porque ele tinha medo de que os hebreus, que eram muitos, formassem um exército e dominassem sobre todo o Egito, e ele, o faraó, ele e a sua corte iriam perecer. Então, por isso ele mandou que todos os meninos fossem atirados ao rio Nilo. Um casal teve um filho homem, e a mãe principalmente disse: mas eu não posso matar esse meu filho, ao contrário, eu preciso preservá-lo. E o que fez ela? Uma coisa ingênua. Pegou uma cestinha de vinho, calafetou com betume. Mas o que era betume para calafetar? Uma cestinha de vinho. E pôs o nenê naquela cestinha. Depois colocou a cestinha no rio Nilo. E as águas do Nilo foram levando a cestinha. Deus estava com aquele menino, e a cestinha vai para a margem do rio, no lugar onde a filha do faraó, princesa portanto, estava se banhando. Suas servas vão, pegam a cesta, trazem e veem que é uma criança, e ela se encanta com o menino e o leva para o palácio. E diz: o nome dele é Moisés, porque eu o salvei das águas. E ele é então criado na corte do faraó. Passam-se os anos, ele já é grande. E ele, um dia, passando nas obras dos hebreus, veio um feitor que estava com seu chicote e acabando com o coitado do hebreu. Ele intervém, e aí a luta corporal entre eles, e ele acaba matando. Ele não quis matar, não era o propósito dele matar, mas para poder salvar o hebreu. Na luta corporal, ele acaba matando aquele feitor. No dia seguinte, ele passa de novo nas obras e vê 2 hebreus agora brigando. E ele quer conciliar a eles: vocês são irmãos, por que vocês brigam desse jeito? E um deles diz: quem é você? Que direito você tem? Será que você quer matar-nos como matou ontem o feitor egípcio? Moisés fica com medo, porque ele imaginou: todo mundo já está sabendo da morte do egípcio. E ele foge para Madiã, tendo que atravessar todo o deserto para isso. Lá se encontra com Jetro, que o acolhe, que lhe dá como esposa Séfora. E ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro. Então, todos os dias, era aquele mesmo caminho. Ele não podia imaginar que o libertador era ele. Como eu falei na primeira parte desta pregação, a gente não sabe o que Deus vai fazer conosco. O que temos é que acreditar e tornar-nos servos do Senhor. Só que ele estava numa vida monótona, indo e voltando com as ovelhas todos os dias e sempre pelo mesmo caminho.
Ele era o libertador. Só que o libertador não conhecia a Deus. O libertador viveu no palácio do faraó, no meio de todos aqueles deuses, portanto uma tremenda idolatria. E agora, ele vivia em Madiã, onde Jetro, seu sogro, era sacerdote, mas não sacerdote hebreu. Era também um sacerdote pagão. Mas Deus tinha um caminho para ele. Num dia, ele, ao invés de fazer o mesmo caminho de sempre, ele vai além. Reparem nisso, ele vai além. Meus seminaristas, ele vai além. Padres, meus irmãos, ele vai além. E o segredo está aí, ele vai além. E indo além, nós conhecemos bem essa história. E talvez não tivéssemos prestado atenção no ir além. Indo além, ele acaba encontrando um arbusto incandescente, isto é, pegando fogo. Ele fica curioso, quer ver o que é aquele fenômeno, se achega. Quando a maravilha de Deus acontece, e eu prefiro seguir pela própria Bíblia. Moisés olhava e via a sarça ardia, mas não se consumia. Daí uma voz clamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Ele respondeu: tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Veja que beleza, é Deus que se apresenta para Moisés. No nosso encontro pessoal com o Senhor, é Ele que se apresentou a nós, é Ele que se apresenta a nós, é Ele que se apresenta a qualquer pessoa. Ele usa de instrumento, sim, mas é Ele que se apresenta, como fez com Moisés. Moisés, o libertador, precisava daquele encontro. Sem aquele encontro com Deus, aquele encontro pessoal com Deus vivo e verdadeiro, era impossível para ele realizar a libertação. E logo Deus diz: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Veja aquilo que eu dizia. Aqueles pequenos grupos, vamos dizer assim, grupos de oração, se reuniam à noite, até com risco às vezes, por causa dos feitores, por causa dos egípcios. Oravam ardentemente, clamando pela vinda de um libertador. Agora Deus tomou a iniciativa e Ele está falando com o próprio libertador. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio a Faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Eu vou dizer e você vai repetir: vai, eu te envio ao Faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Estava aí a missão de libertador. Claro, não foi fácil. Ele volta para o Egito, ele enfrenta
o faraó. Quando eu digo enfrenta, não fez nada de maldade, nem de mal educado, mas enfrentar o faraó era enfrentar o faraó. E ele insiste que Deus queria libertar o seu povo. E o faraó é renitente, não permite, não permite, não permite, não permite. Até que por fim acontece o que está narrado na leitura de hoje. Eu fiquei espantado, pela graça de Deus, eu conheço bem a Bíblia, mas fiquei espantado, 600 mil homens, sem contar as crianças. Os hebreus não contavam as crianças, e veja, as famílias hebreias tinham muitos filhos, 8, 10, 12 filhos. Imagine então 600 homens, eles não contavam também as mulheres, com suas mulheres, e 8, 9, 10, 11, 12 crianças em cada uma dessas famílias. Quanta gente! Que depois de 430 anos, eles são libertos da escravidão do Egito. E por quê? Porque Moisés teve um encontro pessoal com Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Diga comigo, Moisés teve uma experiência de Deus. Um encontro pessoal com Deus. Por isso, e só por isso, ele pôde ser o libertador. Vocês cantam aquela música que foi cantada hoje cedo com o Dunga, que é o carro-chefe do PHN desse ano. Porque, gente, é isto. É isto. Diga comigo, Senhor, eu também quero ser um libertador. Eu quero também ser um libertador. Claro que as mulheres dizem libertadora, eu quero ser um libertador. Eu quero ser um libertador. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, eu quero um encontro contínuo contigo, quero um encontro contigo contínuo, dia após dia. dia após dia. Eu quero me encontrar contigo, Eu quero me encontrar contigo. e assim serei o libertador que o Senhor quer. E assim serei o libertador que o Senhor quer. Põe a mão sobre o seu coração, vai. De várias formas você pediu hoje isso a Deus. Você, a cada palavra do Monsenhor, você está continuando a pedir. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo, o fim do sofrimento, uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que adquiri, limites que vejo em mim, mas não nasci assim. Com um olhar de paciência, ver o fim da doença, ver o fim da doença. Levante seus braços. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar. Uma ferida menos para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre a alma cansada. Mais uma vez, uma pequena melhora, força. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar. Uma ferida menos, uma ferida menos, para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada, sei que uma alma
uma carne cansada, socorre uma carne cansada. Pega na mão do seu irmão aí, vai, e levanta o mais alto possível, mais alto que você puder. Isso. Vocês são as nações que o Monsenhor Jonas pediu a Deus. Levanta bem a mão do seu irmão. Vocês são o que o Padre Jonas pediu quando ele pediu o dom da música. Ele era gago, para quem não sabe. O Padre Jonas tinha dificuldade para falar, ele era gago. E mesmo gago, ainda seminarista, ele pediu o dom da música. E Deus dando a ele o dom da música. Para quem não sabe, o Padre Jonas é maestro. Toca piano, toca violino, toca guitarra, toca contrabaixo, toca o que ele quiser. E ele deu o dom da música. E os filhos dele aqui na Canção Nova. E vocês, todos vocês, são as nações que ele pediu a Deus. Então, nações, canta para valer. Levanta a mão do seu irmão, levanta a mão do seu irmão. Levanta. Hoje pedi a Deus, toca para valer. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. O fim do sofrimento, o fim do sofrimento, uma intervenção. Coisas que eu herdei, coisas que herdei, vícios que adquiri, limites que vejo em mim, mas não nasci assim. Tem paciência, meu irmão, um olhar de paciência. Você vai ver o fim dessa doença, ver o fim da doença. Solta a sua voz, uma pequena melhora, um motivo pra comemorar. Uma ferida menos, uma ferida menos, pra poder voltar a sonhar. Eu sei que uma alma curada socorre uma carne cansada, socorre uma carne cansada. Uma pequena melhora, um motivo pra comemorar. Uma ferida menos, uma ferida menos, pra poder. Sei que uma alma curada, sei que uma alma curada socorre uma carne cansada. Levanta a mão do seu irmão, levanta, levanta. Diga para o Padre Jonas: nós somos a sua nação, a nação de Dom Bosco, a nação de jovens sarados, Revolução Jesus, BHN, gente do bem. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada e alivia o coração. Amém. 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 Moisés também era gago. Era gago Moisés. E certamente por causa de tudo que ele viveu. 3 meses escondido, depois colocado naquela cestinha e jogado no rio. Acabou, não sei qual é a sua gagueira, mas que você está machucado, está. Que você está ferido, está.
apesar de ferido, Moisés libertou todo um povo. E aí está a descendência dele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Toda esta obra foi feita justamente por doações de pessoas que benevolamente doaram o seu pouco. Em geral, as nossas doações são pequenas. Claro que nós gostaríamos que houvesse grandes doações, mas não acontecem, são pequenas doações. Fui a vida inteira assim. Imagine, isso aqui tudo foi feito com pequenas doações. Dá uma olhada nisso aqui para você ver. Eu sei que você talvez não tenha muito, mas você tem. Dê daquilo que você tem, dê generosamente. Agora os nossos vermelhinhos vão passar no meio de vocês, enquanto nós cantamos, e faça generosamente a sua doação, porque você quer fazer parte deste milagre que é a Canção Nova. Doe para o milagre.